Seja muito bem-vindo ao programa Acelera TI, onde eu ajudo profissionais de TI a destravarem a sua carreira e a ganharem 50% a mais sem achismo. E se você não me conhece, meu nome é Juliano Viana, sou CCIE e especialista em infraestrutura de rede. Trabalho com TI há mais de 25 anos e também sou mentor de carreira para profissionais de TI. E na aula de hoje, nós vamos falar o erro que faz os profissionais de TI trabalharem mais e ganharem menos. E como sair do modo incêndio e assumir o controle da sua carreira. O que eu quero dizer com isso? Tem profissionais que vivem só apagando incêndio e infelizmente não tem tempo para planejarem a sua carreira. E por esse motivo eles ficam anos e anos no mesmo cargo, ganhando o mesmo salário. É isso que nós vamos ver nessa aula aí. Pense nos últimos 12 meses. Você trabalhou mais ou menos do que no ano anterior? O seu salário aumentou de forma proporcional? Se a resposta foi não, você está preso em um ciclo invisível que a maioria nunca consegue identificar sozinho. Vamos quebrá-lo hoje. E aconteceu comigo algumas vezes. Está cada vez trabalhando mais, assumindo mais compromissos, novos projetos, mas o salário não. Mas não de salário, mas de trabalho. Já aconteceu com você? O diagnóstico, a crença que está te destruindo. Muitas pessoas pensam que o problema é que a pessoa escolheu uma certificação errada, ou então que o problema está na empresa, que não valoriza, que não dá a oportunidade dele crescer. E outras pessoas caem na armadilha que elas pensam que tem que trabalhar mais, se dedicar mais, estudar mais, resolver mais problemas, que fazendo isso elas vão ser reconhecidas, mas infelizmente a realidade não é essa. A gente vê pessoas que trabalham muito, estudam, mas infelizmente isso não reflete no salário, não reflete ali na carreira. Então é importante você trabalhar, você vestir a camisa da empresa, você estudar, você resolver o problema, mas não é só isso que é o suficiente para você crescer na sua carreira. É isso que nós vamos ver aqui mais para frente. 3 camadas da realidade corporativa. E camada número 1, a lógica. Empresas não promovem quem resolve mais problemas, promove quem traz mais resultado percebido. Para isso, eu deixo aqui um exemplo. Resolver 100 problemas em silêncio versus 10 e garantir que todos saibam o valor que você entregou. Então, não adianta você ser muito bom tecnicamente, você resolver problema, resolver chamado, se você não sabe comunicar para o seu gestor as suas entregas, os impactos. Infelizmente, as pessoas têm que vender, né, o seu peixe. Isso não estou dizendo aqui que é você puxar saco, não, é você comunicar as suas entregas, você deixar o seu gestor ciente. Nem sempre o seu chefe sabe tudo aquilo que você está entregando. A maioria de nós são responsáveis, né? O problema chega, você não fica esperando, né? O seu chefe te passar trabalho, você já tem responsabilidade, você já pega e já faz. Mas é importante você saber comunicar para ele as suas entregas. E a segunda camada é o paradoxo do especialista. Quanto melhor você é no operacional, mais a empresa depende de você lá. Promoção tiraria a empresa da zona de conforto, porque ela vai ter que procurar outro profissional, vai ter que treinar, e eles te mantêm onde você está por conveniência técnica. Isso se aplica não somente na área de TI. Eu já passei por isso, eu era muito bom no que eu fazia o trabalho direitinho, sem ser cobrado, sem ser supervisionado, e surgiu uma vaga em outro setor. Eu fui lá, conversei com o chefe lá do outro setor, ele falou assim, se o seu chefe liberar por mim, tá contratado. E eu fui no meu chefe e infelizmente ele não me liberou, porque eu era muito bom no que eu fazia. Ele sabia que ia dar um trabalho procurar outra pessoa, treinar. Então, infelizmente, isso foi uma armadilha, né? Acabou me prejudicando. E a terceira é o custo invisível. Cada hora extra no operacional é uma hora a menos construindo posicionamento, network e visibilidade. O que isso acaba acontecendo? Você acaba se sentindo frustrado, cansado e a sensação de estar ficando para trás. Muitas vezes, você já viu aquele termo que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? Às vezes você trabalha tanto aqui apagando incêndio que você não tem tempo para fazer network, para você se posicionar, para você trazer visibilidade do seu trabalho. Então isso acaba sendo uma armadilha e acaba prejudicando a sua carreira. Se você está na armadilha
a dedicação, responda essas perguntas. Apagar incêndios nunca é estratégia. Você é chamado para resolver crises, mas raramente para discutir o futuro da empresa ou definir soluções. Você sabe o que fará na semana, mas não sabe onde estará a sua carreira daqui a 2 anos. A maioria das pessoas, elas nunca sentaram para planejar onde elas querem estar daqui a 2 anos, 5 anos. Para isso você tem que ter um plano, mas a maioria não. Vai passando ano após ano e ela continua ali no mesmo lugar. E ela fica esperando que a empresa vai reconhecer o valor dela. A empresa, o seu chefe vai ver que você é uma pessoa que dá duro, que trabalha, faz hora extra, mas infelizmente não é isso, é assim que acontece. Estudo adiado por urgência. Você se adiou projetos pessoais de desenvolvimento pessoal por urgência de trabalho. Às vezes você queria fazer uma pós-graduação, poderia até trazer uma promoção futura, mas às vezes você está trabalhando tanto, virando noite, que você não tem energia, você não tem tempo para dedicar na sua carreira. Porque o bom profissional, aquele que tem visão no futuro, ele não fica esperando a empresa pagar um curso para ele. Muitas vezes a empresa paga, muitas vezes a empresa investe, mas se isso não acontecer, ele investe do próprio bolso, porque ele está pensando no futuro. Ele tem um plano de carreira, ele sabe quais certificações ele vai dedicar, independente da empresa pagando ou não. Vou te dar um exemplo, meu CCIE, eu estava determinado a fazer a certificação, independente da empresa pagar ou não. Então eu comecei a poupar dinheiro, comecei a me planejar para tirar a certificação, independente, porque eu sabia que isso ia ser bom para a minha carreira. Eu ia acabar tendo um aumento salarial, sendo aqui nessa empresa ou em outra empresa. Férias sem desconexão. Quando você tira férias e o celular não desliga, isso aconteceu comigo diversas vezes. Eu saí de férias e levar o notebook da empresa, levar o celular corporativo e ali está disponível. E algumas vezes eles me acionarem. Isso já aconteceu com você? Promoção que foi para outra pessoa. Você já viu uma promoção que você merecia ir para outra pessoa? E às vezes essa pessoa sabe menos que você. Ela não é tão boa tecnicamente como você. Mas a diferença, ela tem uma comunicação melhor do que a sua. Então, essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E às vezes as pessoas que são muito técnicas, elas têm dificuldade. Mas a boa notícia é que você pode aprender a desenvolver a sua comunicação. E esse é um dos meus propósito aqui com esse canal, com os meus vídeos, ajudar você a melhorar a sua comunicação, a sua liderança, a sua oratória. Se você respondeu sim para 3 ou mais, você está preso. Mas a boa notícia é que existe uma saída, um contraste entre a pessoa que é o profissional e o profissional que ele é estratégico. O profissional armadilha, que é o operacional, ele trabalha mais horas, faz mais hora extra. O foco dele está no que é urgente, ele está sempre em all-room, sempre apagando incêndio, entrega resultado real, mas invisível. Ou seja, ele é até bom de trabalho, entrega os projetos, mas ele não sabe comunicar as suas entregas. E, infelizmente, ele é visto como um custo para a empresa. Mesmo que você está ali há muitos anos, sem aumento, mas a cada ano você tem ali a correção ali do dissídio. Então, chega um tempo que você vai estar tendo um bom salário e fazendo a mesma coisa, que a empresa poderia contratar uma pessoa para ganhar menos e fazer a mesma função que você faz. Então, você acaba tendo um risco de ser cortado, ser visto como um custo. Ao passar dos anos, você acaba ficando caro para a empresa. Agora vamos ver a diferença, que é o profissional estratégico. Ele trabalha melhor, ele não está só focado em trabalhar mais, mas ele está procurando a qualidade. Nisso ele pensa sempre na solução que ele pode desenvolver, que vai resolver e vai reduzir, né, as crises, os incidentes. Então ele trabalha melhor. O foco ali na eficiência. Ele foca no que é importante, não no que é urgente. Então ele sempre tem aquele pensamento crítico, estratégico. Que ele pode implementar que vai trazer um ganho ali de disponibilidade, que vai reduzir o custo para a empresa. Então ele pensa no negócio, ele entrega o resultado percebido e valorizado. Então ele sabe conversar com pessoas que não são técnicas. Então, essa é a habilidade. Muitas vezes a gente acha que usar palavras difíceis, usar palavras técnicas, a gente está demonstrando que a gente é uma pessoa inteligente, mas a pessoa que é inteligente, ela sabe comunicar de forma simples e clara, de forma que as pessoas que não são técnicas vão entender o valor do seu trabalho. Então, ele é visto como investimento, não como um custo para a empresa. Então, a empresa vê, né? Você está trazendo valor, você está ajudando a reduzir custo, você está trazendo eficiência para a operação. Essa é a diferença do profissional, que ele é técnico, está preso só no profissional, e aquele profissional que ele é estratégico.
Como é que a gente pode fazer essa transição do operacional para o estratégico? Nós conseguimos fazer essa transição observando 3 eixos. O eixo número 1, a gestão de percepção. Garanta que o valor que você entrega seja visível para as pessoas certas. Técnica sem visibilidade é trabalho voluntário. O que eu quero dizer aqui? Que você não sabe comunicar o valor do seu trabalho, você acaba passando por invisível. Então é importante a gente aprender isso. Eu mesmo fui uma pessoa que, além das certificações que eu fiz, várias, eu também investi em fazendo um MBA em negócio. Isso então abriu a minha mente para aprender a conversar com os gestores, com os gerentes, com os diretores. Quando um projeto é vendido para a diretoria, o gestor procura trazer qual que vai ser o ganho financeiro, qual que vai ser a redução, trazer o valor, não a parte técnica puramente, porque o diretor financeiro ele não entende da parte técnica, mas ele entende de negócio, entende de números, entende de dinheiro. Então, para ele, o que é mais importante, qual que vai ser o ganho, né, de eficiência, né? Isso que importa para ele no final do dia. O eixo número 2, comunicação estratégica. Aprenda a falar a linguagem do negócio. Foi por isso que eu fiz o MBA em negócio. Qual que é a linguagem de negócio? É quando você sabe falar de risco, de custo, de receita, de eficiência, não apenas técnica, ou de processos e ferramentas. É o que nós falamos já agora há pouco. E o eixo número 3, decisões de carreira com intenção. Então, é muito importante que você saiba escolher os projetos que você vai trabalhar, as habilidades que você vai desenvolver, as empresas também que você vai alavancar de forma consciente a sua carreira. Então, muitas vezes a gente troca de empresa não somente visando um salário maior, mas muitas vezes visando um aprendizado. Quanto mais você souber, quanto mais conhecimento, mais experiência, mais você vai ganhar. Então, tem momentos que de forma estratégica você muda, né, de projeto, de empresa, ou adquire novas habilidades, mas de forma consciente, não uma escolha aleatória, não por acaso, não por sorte. Então, uma habilidade importante, né, desenvolver a comunicação estratégica na prática. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Uma pessoa que é técnica, o que ela vai dizer? Atualizei o firmware do switch core. O resultado percebido é 0. Ninguém entende o impacto, parece uma manutenção rotineira. Já a pessoa que é estrategista, que ele é um arquiteto de soluções, a comunicação já é diferente. E como é que ele vai falar com o gestor, com o diretor? Eliminando uma vulnerabilidade crítica que expunha a empresa a uma janela de ataque de 48 horas, mitigando o risco de conformidade regulatória. É importante a gente manter os switches atualizados para mitigar as falhas de segurança, mas a forma de comunicar, né, se você fizer de forma mais estratégica, você vê a diferença? A mesma técnica, 2 resultados completamente diferentes na percepção de quem decide as promoções e os aumentos. Então, você percebe aqui que você precisa aprender a desenvolver melhor a sua comunicação de forma clara, de forma simples e principalmente pensando no negócio, para que dessa forma você possa ser reconhecido e visto como uma peça fundamental que a empresa não pode abrir mão, que você está somando ali. Você vai fazer um estudo de caso, um analista de infraestrutura com 9 anos de experiência. Qual que era o problema? O salário estava estagnado há 3 anos. Achava que o problema estava na empresa. Na verdade, o problema estava na comunicação dele, de como ele era percebido dentro da empresa. Qual que foi o diagnóstico? Ele era um fantasma estratégico. Todos sabiam que ele era bom tecnicamente, mas ninguém sabia o impacto real. Ou seja, qual que era o valor das entregas que ele estava fazendo. O que se estava traduzindo para o negócio? Resultado. Depois que ele mudou a linguagem, ele aprendeu a comunicar o valor, em 4 meses aplicando os eixos estratégicos, obteve 40% de aumento na mesma empresa. Daqui a diferença de você saber negociar e te pedir um aumento. Para pedir um aumento, você tem que demonstrar que você está entregando mais do que é esperado. Mas se você não souber comunicar, infelizmente, você não vai conseguir o aumento. Só pedir, falando que você merece, que você trabalha muito, então precisa de mais. Então, conclusão, o problema não é falta de esforço, é falta de estratégia. Seja intencional, pare de improvisar a sua carreira. Pessoas ali que, infelizmente, elas nunca sentam para definir o próximo passo, fazer um planejamento ali. Aí eu pergunto, você quer crescer na carreira? Então te convido a se inscrever nesse canal, que aqui o meu objetivo é te ajudar a destravar a sua carreira e a ganhar 50% a mais sem achismo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Para mim é muito importante saber que você gostou, que esse vídeo te agregou valor, que foi importante para você.
e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo.